Atenção estudantes, estão abertas as inscrições para o Enem e o Plano Aberto destaca as mudanças na prova deste ano. Veja também, segunda edição do Campus Aberto abre mais uma vez as portas da universidade para a comunidade. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre o aumento no número de brasileiros com uns quilinhos a mais. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando de saúde. Segundo pesquisa divulgada em abril pelo Ministério da Saúde, mais de 52% dos brasileiros estão acima do peso. Esse número cresceu 2% em relação ao último ano. Pode parecer pouco, mas se a gente considerar os últimos 9 anos, o aumento de pessoas com sobrepeso chegou a 23%. E o sobrepeso traz vários problemas à saúde. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Ana Carolina Volpe. Professora, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Muito obrigada. Para a gente começar a entender o assunto, qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? Basicamente, a diferença seria a adiposidade. Porém, os profissionais da saúde utilizam um índice que classifica as pessoas entre peso normal, excesso de peso e obesidade nos seus diferentes graus. Pessoas que possuem um índice entre 25 e 30 possuem excesso de peso e esse índice acima de 30 possuem obesidade. Claro que quanto maior for esse índice, maior seria o grau da obesidade. Então, professora, os números do Ministério da Saúde mostram um aumento do sobrepeso na população brasileira. O que esses números evidenciam para a gente? O que eles mostram? Erros de padrão de consumo alimentar. Cada vez mais a nossa sociedade busca alimentos mais rápidos, existe a interferência da mídia, colocando na televisão alimentos mais bonitos, experimentando esses alimentos, eles estão mais palatáveis, então as pessoas acabam buscando, experimentando, inclusive o tamanho das porções. Cada vez mais esses alimentos eles são apresentados em porções maiores e as pessoas estão consumindo maior quantidade. Este superconsumo passivo está pouco a pouco levando a um ganho de peso excessivo, muito maior do que esperado. E esse peso excessivo traz quais riscos à saúde? Quais doenças estão associadas a ele? Sim, nós temos uma série de doenças crônicas que estão associadas à obesidade. Nós temos o diabetes do tipo 2, a hipertensão, as doenças cardiovasculares aterotrombóticas, as doenças do sistema ósseo-articular e alguns tipos de câncer. Sim, professora, e qual a importância da reeducação alimentar e da atividade física, então, na perda de peso? Sim, o processo de educação nutricional realizado pelo profissional nutricionista é um processo que, pouco a pouco, vai modificando o padrão alimentar daquele indivíduo e ele busca, com pequenas modificações diárias, buscando escolhas melhores e mais saudáveis dentro da alimentação daquele indivíduo. Associado a uma atividade física, o indivíduo tem muitos benefícios porque a atividade física ela aumenta o gasto energético, porque a atividade física ela favorece uma melhor oxidação de substratos e com isso a pessoa tem a curto, médio ou longo prazo uma redução do peso corporal associada a uma modificação da composição corporal. Tudo isso traz uma melhor qualidade de vida e uma diminuição do risco de doenças possivelmente associadas à obesidade. Sim, professora, mas mesmo com a reeducação alimentar e com a atividade física, muitas pessoas que estão acima do peso não conseguem perder peso. O que seria indicado para essas pessoas? Sim, e por quê, desculpa, e por que elas não conseguem, com esses mecanismos, perderem peso? Sim, dietas e mais dietas, algumas certas, outras erradas, dietas da moda, sempre resultando em insucessos. Existem pessoas que, de fato, elas não conseguem somente com isso. Então, essas pessoas têm que ser avaliadas em relação a uma psicoterapia, dependendo do IMC e das comorbidades possivelmente presentes. Além dessa psicoterapia, pode ser indicada uma terapia medicamentosa e em alguns momentos também, para algumas pessoas, a indicação da própria cirurgia bariátrica. Então, professora, a senhora falou na cirurgia bariátrica e, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, 88 mil cirurgias foram feitas no ano passado aqui no país. Isso corresponde a um aumento de 2013 para 2014, foi um aumento de 10% no número de cirurgias.
pode estar havendo uma certa banalização dessas cirurgias ou esses números são normais? Claro, com o aumento desse percentual de obesidade, é de se esperar também que essas cirurgias também tenham este aumento proporcional. Por outro lado, apesar de sabermos que os médicos da sociedade são muito criteriosos em indicar determinados tipos cirúrgicos, sabemos que tem alguns pacientes que acabam engordando para tentar fazer esses procedimentos. Sim, mas isso não é normal, não é indicado, né? Não, a pessoa tem que ter uma comorbidade ou um IMC para ser indicado, um IMC fixado para ser indicada a cirurgia. Professora, e a gente vive numa sociedade da ditadura da beleza. Beleza associada à magreza, magreza associada à beleza, né? Mas tem gordinhas, pessoas acima do peso, que se sentem bem como são. Então, assim, como saber o limite entre a estética, entre essa ditadura da magreza e a saúde? Cabe ressaltar que, independente do peso, é visível, né, é conhecido que pessoas magras podem ser dislipidêmicas, podem ter alteração da pressão arterial, entre outras comorbidades, assim como pessoas com excesso de peso podem não apresentar nada. Assim, independente do peso corporal, da adiposidade, cabe aqui um alerta, né, e vale ressaltar que todo mundo tem que procurar avaliações periódicas de saúde. Ok, professora, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E vale reforçar que antes de começar uma dieta ou uma atividade física, você deve procurar orientação de um médico, nutricionista ou de um educador físico. Começaram na segunda-feira as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova, utilizada como porta de entrada para o ensino superior, serve também para avaliar o desempenho dos alunos que estão concluindo o ensino básico no país. E tem mudanças neste ano. O valor da taxa de inscrição passou de R$ 35 para R$ 63. E os cartões de confirmação não serão mais enviados pelos Correios. Os documentos vão ficar disponíveis na página do Enem. Para saber o local e o horário das provas, o candidato terá que entrar na internet. Outra novidade atinge os menores de 18 anos. Os inscritos que não vão terminar o ensino médio esse ano não poderão usar a nota do Enem para tentar uma vaga numa universidade e nem como certificado de conclusão do ensino médio. E quem ganhar a isenção e faltar às provas perde o direito de não pagar a taxa no ano que vem. 115 instituições públicas de todo o país utilizam o Enem como forma de ingresso. Além disso, a prova é usada pelos estudantes para tentar o FIES, o Financiamento Estudantil, o ProUni, o Sisotec, o Ciências Sem Fronteiras e ainda como certificação do ensino médio. E esse ano o prazo para inscrição está pequeno, vai até a próxima semana, no dia 5 de junho. As provas vão acontecer nos dias 24 e 25 de outubro. No nosso blog você encontra o edital completo do Enem e o caminho para fazer a inscrição. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP promove na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, um debate sobre direitos humanos no Brasil com o ex-senador e atual secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Eduardo Suplicy. O debate é organizado pelo estudante de jornalismo da UFOP, Moisés Mota, e pela diretoria do ICSA. E vai ter a mediação da professora também do jornalismo, Marta Maia. A discussão vai começar às 7 da noite no auditório do ICSA, que fica em Mariana. O debate é aberto a toda a comunidade e não é preciso fazer inscrição prévia. E depois do sucesso da primeira edição do Campus Aberto, acontece no próximo sábado a segunda edição do evento, organizado por estudantes e professores da UFOP e por pessoas da comunidade local. O projeto mais uma vez convida a população para ocupar o campus da universidade. O objetivo é discutir sobre as possibilidades de utilização desse espaço e incentivar a comunidade a se aproveitar do local. Na programação pensada para todas as idades, o público vai poder conferir shows, receber dicas de saúde e participar de oficinas. Tudo isso ao ar livre. O evento acontece no gramado da entrada principal do campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. As atividades começam às 9 horas da manhã e seguem até às 4 horas da tarde. E a programação completa está no nosso blog. E uma última notícia. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a cassação do prefeito de Mariana, Celso Cota, por 3-2. O motivo alegado pela Justiça foram práticas ilícitas realizadas pelo candidato ainda em seu primeiro mandato, em 2008.
Segundo informações da assessoria da Prefeitura, Celso Cota vai deixar o cargo após a publicação oficial da Justiça e pode recorrer da decisão. Sobre o futuro da cidade, cabe ao Tribunal de Justiça de Minas decidir quem vai assumir a prefeitura: o vice-prefeito Duarte Júnior ou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tenente Freitas. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.